Sou o professor Galeno Coelho, estou gravando essa videoaula de matemática revisão. Conjunto dos números reais. Esse aqui já é um bom conhecimento, né? Ao longo desse curso você já foi avançando e se você chegou aqui é porque você já avançou bastante seu conhecimento, seu entendimento aí sobre os conjuntos dos números. Então, os números, conjunto de números reais engloba tudo isso daí, né? Os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais. É isso que quer dizer aí os números reais. Então, os números reais não se tem aí uma nova descoberta, diferentemente dos demais, né? Os quatro anteriores, né? Os números naturais foi a descoberta numérica, que a gente acabou descobrindo, né, a raça humana, foi descobrir os números, né, e foi muito útil. Aí com o avanço, né, da modernização humana, as dificuldades, né, os matemáticos trouxeram algumas soluções que são apresentadas pelos números negativos, em especial aí dos bancos, né, o número negativo apresenta aí um déficit, né? Que você está devendo. Então foi algo bastante utilizado e é utilizado até hoje pelos bancos, né? O número Q, que aí representa a fração, que foi uma descoberta maravilhosa, né? Que a gente viu aí, né? As frações. E o número I, houve uma descoberta da radiciação, que é o caminho oposto da potenciação. E ali no que a fração foi os números decimal. Só foram duas descobertas, né? O que representa a fração e os números decimal. Uma ótima, maravilhosa descoberta. Os números irracionais, a radiciação, que é o oposto da potenciação, que foi também aí uma maravilhosa descoberta, e os números reais engloba todos eles numa só. Então o número R, que é os reais, não tem nenhuma descoberta, tá? Não tem nenhuma algo assim que vai acrescentar. Então é só uma forma na matemática, principalmente eu vou dizer qual o número que eu estou trabalhando, né? Por exemplo, se eu estiver trabalhando com um número Q, o número I fica de fora, tá vendo ali o círculo? Mas quando eu falo que eu estou trabalhando com R, os números reais, engloba todos eles. Aí requer todo esse meu conhecimento matemático, aí para que eu possa trabalhar com os números R. Então, o conjunto dos números reais, que é representado pela letra R. Então, esse conjunto é formado pelos números racionais Q, os irracionais I. Assim, temos que os conjuntos reais Q em união com os Q, que é os racionais, em união com os irracionais. Além disso, nós temos o conjunto N, Z, Q e I, que são subconjuntos dos reais. Então, tudo eles são subconjuntos. E quando você ouve falar de subconjuntos, eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que eu estou separando eles, triando eles, caso a caso, item a item, um a um desses conjuntos eu vou trabalhar com eles. Mas observe que se um número real é racional, ele não pode ao mesmo tempo ser também irracional. E o contrário é verdadeiro. Então, quando um está numa situação, ele não pode estar na outra situação. Então, esses cálculos dos números reais requer aí todo aquele conhecimento, né, do conjunto dos números para que a gente possa trabalhar de uma forma correta. As propriedades são as mesmas, pessoal, né? Então, a soma ou a adição de dois números reais quaisquer ele me produz um número real. E assim acontece com a propriedade da subtração,
A mesma coisa acontece com a terceira propriedade, que é da multiplicação, e a mesma coisa acontece com a quarta propriedade, que é a divisão. O resultado de qualquer uma dessas operações matemáticas vai me produzir um número real. E quais são os subconjuntos dos números reais? Novamente aqui, né? Ele não é diferente dos outros subconjuntos que a gente já vem estudando. Então, R com asterisco. Você já aprendeu que eu não quero o elemento nulo, ou seja, o zero, eu não quero. Então, qual é a leitura técnica aí, né? Então, x ele pertence aos reais, tal que x ele tem que ser diferente de zero. X não pode ser zero. Agora, quando eu trabalho com os reais positivo, então x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a zero. Ou seja, eu não quero os números negativos, eu quero os números maior ou igual a zero, a partir do zero ou igual. Então eu vou trabalhar nessa sequência. Olha lá, R asterisco mais. Pronto, o zero já está, né, fora. Então x pertence aos reais, tal que x é maior que zero, ou seja, a partir de qualquer número maior que zero é 1. Então tira o zero. E os reais negativo. X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a zero, ou seja, os números reais não positivos, os negativos, eu vou trabalhar apenas com esses. De novo, R asterisco negativo. X pertence aos reais, tal que x é menor que zero, também conjunto dos números reais negativos, sem a presença do zero. Então, aqui é termos técnicos. Então, o exercício, ele vai dizer para você, ó, eu quero os números reais. Só que eu quero apenas os reais positivo. Então, você já sabe que pode aparecer o elemento zero. Mas se você vê o R asterisco mais, aí você tem que tirar o número zero. Então, pessoal, fica atento aí, né? Então, aqui são os subconjuntos dos reais. Então, muitas vezes, um exercício dificilmente vai pedir tudo de uma vez só, né? Muitas vezes ele vai pedir uma situação e não vai querer uma outra situação. Por isso que é necessário ficarmos atentos ao que o exercício quer dizer. E o que essas nomenclaturas representam para nós. Aí, a partir delas, a gente começa a fazer as nossas atividades. Fiz aqui uma tabela, né, dos números reais. Então, só para dizer, por exemplo, 2 pertence aos reais. Esse pertence é aquela letra E anteriormente, tá? Como eu não consegui aqui no PowerPoint fazer a representação dessa letra, eu escrevi. Então, o 2 pertence aos reais. O número meio, que é fração, né? O 2, que é o número natural positivo. Uma fração, ele pertence aos reais. E essa dízima dessa fração, ela também pertence aos reais. Os números inteiros, ou seja, o menos 5, ele pertence aos reais. O π, que é o número irracional, ele pertence aos reais. Então, a raiz de 10, que é o número aí, né? Ele também pertence aos reais. O 3/4 pertence aos reais. 1,25 ele pertence aos reais. 1,6666, que é uma dízima periódica simples, também pertence aos reais, não é? Ali já o número irracional, ele também pertence aos reais. A raiz de menos 3, tá vendo? Menos a raiz de 3 pertence aos reais. Agora, o menos, ele não pode estar dentro ali do radical, gente, né? Então, o radical ele não pode ser negativo, ele tem que ser sempre positivo, mas lá de fora é permitido. Menos 0,1333 pertence aos reais. Tá aí uma tabela simples, né, do que está dentro dos reais. Beleza? Então é algo bem simples, um conhecimento básico que já ajuda bastante no desenvolvimento aí dos números reais.
Era só isso então. Então, obrigado a todos, bom estudo e a gente se vê na próxima aula. Até mais.